Olá, nessa aula vamos falar sobre state, sobre estados, né? O que é de fato um estado? Basicamente, como o nome do React já sugere, né? O nome da biblioteca é React, que significa reagir, mas ele reage ao quê, né? Ele reage ao quê? A mudança de estados, né? Então, sempre que ocorre uma mudança de estado ali na nossa aplicação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o nosso render, que vai ser o quê? O nosso return, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele faça uma reação e force a renderização dela de novo com o quê? Com o estado que foi alterado. Então, se eu tiver dentro do meu componente algum estado que seja um booleano, por exemplo, ele mude de true para false, ele vai fazer o quê? O render vai ser alterado e vai trazer a informação original para a gente, fazendo com que a gente tenha a sensação de tempo real ali da alteração dos nossos dados, certo? Então, ele vai reagir e vai mudar ali a nossa informação, né? E o que isso traz pra gente como exemplo, né? A gente traz o quê? O Doom e o Virtual Doom, né? Para quem não conhece o Doom, que é a árvore de elementos ali do nosso browser, basicamente ele serve para quê, né? Ele é o Document Object Model. Em palavras simples, ele representa a interface do seu aplicativo para o usuário, né? Então, sempre que há uma alteração de estado da interface do aplicativo Doom, ele atualiza para representar o que foi alterado, né? E o problema de manipular o Doom é basicamente o quê? Com a frequência de alterações, ele afeta o desempenho. Então, se você está trabalhando com estado e você precisa mudar o Doom muitas vezes, às vezes você está trabalhando com dados em tempo real, se você muda somente o Doom, você faz com que sua aplicação ela fique muito lenta, porque o Doom, diferente do Virtual Doom, ele tem uma particularidade essencial, que é o quê? Se você alterar o Doom e fazer a manipulação dele, mudou o estado, você vai fazer o quê? A alteração da árvore inteira. Então você muda toda a árvore do Doom para que mostre a exibição, por exemplo, de o quê? De um label que mudou de nome. E se você está utilizando o Virtual Doom, ele faz o quê? Uma representação ideal do que é o seu Doom e de forma virtual, fazendo com que a alteração do seu estado seja aplicada somente naquela ramificação daquela árvore. Então, se você tem uma alteração de um componente, ele só vai mudar exatamente aquele componente. O resto da página vai ficar estática, vai ficar da forma que ela está ali apresentada para você e não vai sofrer nenhuma alteração, nenhuma atualização para poder mostrar somente a informação daquele único componente. Então, por isso que é importante você quebrar o seu código em pequenas partes, porque quando você fizer uma alteração de estado, você não precisa alterar a árvore inteira da Doom. Você altera somente aquele componente e aquele estado único que você tem ali na sua árvore. E a gente vai entender um pouco mais de uma forma visual, como que a Doom ela se comporta, porque muitos aqui eu acho que não viram e não tiveram contato ainda com uma árvore Doom para poder saber o que ela é e o que são essas ramificações, certo? Então, nos vemos na próxima aula e eu espero que vocês tenham compreendido a diferença aí de Doom e Virtual Doom. E até mais. Tchau, tchau.